Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, assim como a família de vocês, e com muita saúde, muita saúde, tá? Antes da gente partir para o assunto dessa semana, eu queria falar com vocês duas coisinhas antes, tá? Primeiro, gostaria de dizer que estou muito feliz com o número de visualizações da aula. Já ultrapassou o número de pessoas que tinham acesso à aula quando era no Google Meet, então missão cumprida, que era de fazer a aula chegar a mais pessoas. Me ajudem, falem para os coleguinhas que não estão sabendo que as aulas estão disponíveis e que só velho, ter um pouquinho de boa vontade, ir lá, tirar um tempinho do dia e assistir a aula e assim acompanhar de fato o conteúdo de uma forma mais eficiente. Outra coisa que eu percebi foi que o número de respostas aumentou, né? Ainda não é enorme, né? Mas é um número significativo. E isso eu tenho certeza que tem a ver com o acesso à aula, né? Porque você acessando a aula fica muito mais fácil você fazer a atividade depois. Então, joia, tá? Segunda coisa é justamente dizer para vocês que eu sempre vou tentar dar um retorno para vocês da atividade da semana passada. É o que faremos a partir de agora, beleza? Peguei aqui a resposta de uma pessoa para a gente discutir algumas problemáticas ligadas tanto a como vocês vêm fazendo as atividades e tanto quanto também a questão da própria resposta, tá certo? Então veja só. Coloquei duas questões para vocês, subjetivas de escrever e uma de marcar do Enem, né? Uma objetiva, duas subjetivas e uma objetiva, tá? Essa primeira questão aqui era uma questão, galera, que eu tenho certeza que todo mundo conseguiria fazer. Qual é o grande problema que eu vejo? Essa triste característica da geração de vocês de querer as coisas fáceis demais e o raciocínio vai pro beleléu, né? Assim, ninguém raciocina, ninguém pensa. Então, olha só, tenho certeza que todos vocês têm condição de descrever essa imagem. Certeza. Mas o que foi que eu observei? Muito plágio. Muita gente prefere ir lá no Google, pegar um negócio, jogar aqui. Bom, eu percebo, gente, que é plágio, tá? Não tenha dúvida disso. Agora, vocês estão enganando a vocês mesmos. Por quê? Quando eu passo uma atividade assim, já tá falando, é um exercício, uma atividade. É para você pegar o que você viu na aula e agora você exercitar, você transformar isso em algo compreensível para você. Se você não faz o exercício, ou se você faz o exercício copiando e colando, logo você não aprende bulhufas, tá? Então, é com vocês. Eu espero perceber uma melhora nesse quesito plágio, porque é uma coisa que vem me incomodando muito e há muito tempo eu venho observando isso. E já sei quem são exatamente as pessoas que toda semana fazem plágio. Eu já sei quem são as figuras, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão. A imagem abaixo, chamada Criação de Adão, é um afresco pintado por Michelangelo no teto da Capela Sistina entre os anos de 1508 e 1510, a pedido do Papa Júlio II. Descreva essa imagem e destaque as características do movimento renascentista que podem ser observadas na mesma. Atenção para os verbos de comando. Verbos de comando. O que são verbos de comando? Aqueles verbos que dizem assim, é isso que você vai fazer nessa atividade, tá? Então, tem dois verbos de comando nessa questão aqui. Primeiro, descreva. E segundo, qual é o segundo? Destaque. Então, descreva a imagem e destaque as características do movimento renascentista que podem ser observadas na mesma, certo? Então, vamos lá. A pessoa que eu escolhi aqui colocou descrição. O afresco integra um conjunto de pinturas que tem várias cores. Se eu fizer assim, ó, copiar isso aqui e colar aqui no Google, olha só que interessante. A gente vai ter justamente de onde a pessoa tirou aqui, ó, um afresco pintado por Michelangelo, teto afresco integra um conjunto de pinturas, ou seja, né? Plágio. Foi plagiado daqui. E aí, não é que esteja errado, né? Mas aí a pessoa na tentativa de, eu acho que tentar não parecer que foi cópia, começa a colocar coisas aqui que não tem muito sentido, né? As características,
até tem, né? Mas aí ela bota de uma forma bem resumida. E eu acho que se a pessoa realmente fosse descrever, ela descreveria até melhor, tá? As características foram humanismo, antropocentrismo, individualismo, universalismo, racionalismo, cientificismo e a valorização da antiguidade clássica e também uma pintura profética, né? Então, ela viu um monte de característica aqui. Agora, um que especificamente não é explicado, né? Então, a gente observa rapidamente, tranquilamente, aí o plágio, certo? Olha só, uma possibilidade de resposta seria essa aqui. A imagem retrata a origem da humanidade por meio da criação de Adão. Óbvio, né? Só era... Galera, outra coisa. Respostas discursivas são uma forma de você treinar a sua escrita, que é extremamente importante para a redação. Então, quando você for fazer uma resposta, tente fazer uma resposta com introdução, meio e fim, que seja uma coisa lógica, que tenha um raciocínio, que tenha uma concatenação. Né? E tem gente que escreve coisas assim sem pé nem cabeça, sabe? Você não sabe onde começa, onde termina o raciocínio. Então, tenham mais esse cuidado, porque é um exercício que vai fazer muita diferença para vocês na hora de escrever, tá? Então, a imagem retrata a origem da humanidade por meio da criação de Adão, introduzir, né? Nela, aí eu começo a descrição. Nela, Deus aparece com um tipo de túnica rodeado por anjos dentro de um manto, quase tocando os dedos de Adão, que aparece nu, encostado em uma colina, certo? Descrevi o que eu percebi. A característica principal do movimento renascentista na obra é o que, para mim, particularmente, é o realismo, pois podemos observar como a representação do corpo humano é feita de forma detalhada, principalmente na figura de Adão, né? Inclusive buscando destacar o estado de Adão através de uma expressão facial que demonstra enfraquecimento ou desolação, tá? Então, aqui está uma resposta com início, meio e fim, com concisão, né, que dá para você compreender o que a pessoa está querendo dizer, certo? Vamos para a segunda. A segunda, tudo que os renascentistas pretendiam era assumir a condição humana até seus limites, até suas últimas consequências. Nem Deus e nem o demônio. Todo o desafio consistia em ser absolutamente, radicalmente humano. Apenas humano, tá? Então, um texto de Nicolau Sevicenko, no livro chamado Renascimento. Explique a caracterização que o texto faz do Renascimento e dê exemplo de uma obra artística que tal intenção manifeste. O texto enfatiza as características humanistas e antropocentistas do Renascimento ao valorizar o homem como centro de suas atribuições, glorificando-o. O humanismo renascentista que fez do homem o ponto de convergência para o saber. Os estudos humanistas, que valorizavam intensamente a produção da antiguidade greco-romana, pretendiam evidenciar a capacidade criadora do ser humano. As esculturas Davi e Moisés, bem como os afrescos da Capela Sistina, em Roma, todas as obras de Michelangelo. Aí ficou um pouquinho confuso, né? Acho que aqui era o ponto final, para começar com letra maiúscula. Infelizmente também plágio, né? Onde você faz a pesquisa, também plágio. Não está errada, né? Uma possibilidade de resposta, outra possibilidade de resposta, sem plágio. O texto trata do humanismo e do antropocentrismo, no qual ocorre grande valorização dos elementos relacionados ao homem e ao seu conhecimento, né? Você observa que tudo relacionado ao homem é valorizado. São características do Renascimento, denominadas humanismo e antropocentrismo, certo? Uma das obras que apresentam bastante isso, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, expressa bem essas características, tá? Então, resposta curta, simples. E a do Enem, a resposta vocês devem saber, que aparece, né, para vocês, a importância da experiência e da observação para tirar conclusões. Basicamente, a questão falava da valorização da racionalidade no movimento renascentista. Tá, galera? Então, essas foram as questões da semana passada. Vamos fazer essas coisas sem plágio, pelo amor de Deus, tá bom? Agora a gente vai-se embora para a nossa aula dessa semana, que é muito boa, uma aula sobre reforma protestante.
Então, no contexto, né, do renascimento cultural, vários valores, né, característicos da idade moderna foram se formando, como a gente acabou de ver. Valores como antropocentrismo, humanismo, racionalismo, tá? Tudo isso, galera, eu quero que vocês percebam como fatores que vão, de certa maneira, contribuir para esse outro fato histórico que acontece concomitantemente ao renascimento cultural, que são as reformas. Porque eu chamo de reformas no plural? Porque eu estou me referindo à reforma protestante e à contra-reforma católica, certo? Essa semana nós vamos focar na reforma protestante e eu espero com muito afinco que ao final dessa videoaula vocês consigam perceber a importância da reforma protestante para a história da Idade Moderna, tá? É uma importância absurda, eu diria que, na verdade, é algo que repercute muito fortemente até hoje, né? Basta a gente olhar para o nosso contexto religioso. E também quero que vocês observem que a reforma protestante ela foi muito além do âmbito religioso. Os impactos dela foram em vários aspectos. Espero também que vocês consigam perceber isso, tá certo? Para nós começarmos a conversar sobre reforma protestante, eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para a realidade do Brasil para ver o impacto desse fato histórico aqui no Brasil, tá certo? Então, veja, eu coloquei aqui para vocês dois gráficos. Um que mostra a porcentagem de pessoas com determinada religião de 1872 até 2010 e um gráfico que mostra a religião dos brasileiros em 2019, certo? Então, veja bem, aqui fica muito evidente que, principalmente aqui ó, no século XIX, 1872, basicamente 100% das pessoas eram católicas, né? O catolicismo ele prevalecia completamente. Mais tarde, a gente vai observando um crescimento paulatino, mais constante, né? Dos evangélicos ou protestantes. Eu prefiro chamar protestantes, em referência ao fato histórico da reforma protestante, certo? Já em 2019, a gente observa esse crescimento se consolidando, né? Então, em 2019, já são 50% das pessoas que se dizem católicas e 31%, um número muito alto, que se dizem evangélicas ou protestantes, né? Também chama atenção aqui o número de pessoas sem religião, né? 10%, um número também considerável. É até maior do que o de outras religiões aqui, né? Então, quais são as questões que eu queria focar aqui nesses dois gráficos? Primeiro, obviamente que a existência dessas pessoas aqui, que inclusive, muito provavelmente, muitos de vocês fazem parte, né, dessa parcela, a existência de vocês, da forma como vocês veem a religião de vocês, é fruto diretamente desse processo histórico chamado Reforma Protestante. Se não fosse isso, não existiria aqui, né, essa parcela de pessoas nesse gráfico. Segunda coisa que eu queria destacar, tá? É a questão da predominância do catolicismo, principalmente até a década de 80, por aí, né? Há uma predominância muito massacrante do catolicismo. E de onde vem isso? A história do Brasil explica isso? Explica. Nós somos colonizados por um país católico, Portugal. Posteriormente à nossa independência, na nossa primeira Constituição, a religião católica foi entendida pelo Estado como religião oficial do Império do Brasil. Então, era a religião oficial, diga aí. E as outras religiões não podiam fazer cultos públicos, tinha que ser no âmbito doméstico, privado. Somente a religião católica tinha a possibilidade de fazer suas procissões, enfim, suas manifestações públicas de fé, certo? Então, isso já demonstra pra gente o porquê dessa quantidade, dessa porcentagem tão alta de católicos. Porque muitas vezes, né, por mais que a pessoa não siga ou não frequente, a pessoa se diz católica, que é justamente uma característica dessa influência cultural
católica. Quando eu digo influência cultural, galera, eu estou falando de várias questões que a gente observa no nosso cotidiano. Basta a gente prestar atenção no nosso calendário, nas festividades que a gente tem. E mesmo em práticas individuais, né? Tem gente que se diz sem religião, mas quando vê alguma coisa aterrorizante, por exemplo, vai lá e se benze, né? Faz o sinal da cruz. E nem é católico, ou diz que não é, mas observa que o catolicismo está muito entranhado na nossa cultura, isso está diretamente relacionado à nossa história, tá? Então, era um fato que eu queria destacar para vocês. E o segundo é a problemática que essa predominância causa, né? Então, quanto mais concentrado tá a população em uma religião, mais as outras são deixadas de lado e são vistas como diferentes, né? E essa diferença muitas vezes causa um fenômeno chamado intolerância religiosa. Se liga aí, galera, que é um bom tema para redação, ou pelo menos é um tema que vale a pena você saber, né? Argumentar um pouco, ok? Então, a questão da intolerância religiosa no nosso país é uma realidade, né? É uma realidade. O que é que significa intolerância religiosa? É você não simplesmente criticar a religião, mas você discriminar as pessoas por causa da sua crença religiosa ou da sua não crença, né? Porque tem isso também. Tem gente que não acredita, não tem religião ou não acredita em uma divindade. E também devem igualmente ser respeitadas nas suas convicções pessoais, certo? Eu vou disponibilizar esse preze para vocês, então se vocês puderem assistir esse videozinho, ele é bem curtinho, uma animação bem legal, que vai mostrar justamente como pequenas diferenças podem levar a grandes demonstrações de intolerância, né, de não aceitação do outro por causa da sua religião. E aí eu coloquei aqui outro gráfico para vocês relacionados à denúncia sobre intolerância religiosa no Brasil, e a gente observa, e não são dados do ano todo, tá? É só do primeiro semestre de cada ano aqui. E você observa um número muito alto, né? Que em 2019 foram 354 denúncias de intolerância religiosa. Infelizmente, a maior parte de grupos que sofrem dessa intolerância são religiões de matriz afro-brasileira. Principalmente por quê? Porque essas práticas foram proibidas durante grande parte da história do Brasil. Então, até hoje, existe uma forte discriminação com essas religiões, assim como um desconhecimento muito grande sobre elas, o que gera ainda mais preconceito, tá? Então, essa questão da intolerância religiosa, ela foi entendida como um problema no nosso país. Tanto é que em 2007 foi criado, né, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, certo? E isso demonstra, né, a necessidade de discussão do tema e de problematização. Tá? O Senado Federal, inclusive, disponibilizou um disque denúncia, né, para pessoas que sofrerem algum tipo de intolerância religiosa, e tem uma explicação bem sucinta do que ela é, que eu achei muito boa. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, ou seja, se você não concorda com uma prática da igreja, critique, você é livre para isso, a gente tem liberdade de expressão para isso. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função da sua crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, uma coisa é você criticar algo que você acha errado, outra é você agredir verbalmente ou fisicamente, ofender pessoas por causa da sua confissão religiosa, tá certo? Então, é um tema bem legal e que está totalmente ligado aí a essa questão, né, religiosa que a gente vai tratar agora. Belezinha? Galera, tudo em história é processo. Nada acontece da noite para o dia. Assim também foi com a Reforma Protestante, certo? Não é que Martinho Lutero caiu do céu e fez as 95 teses e bum, Reforma Protestante. Não. Houve todo um contexto de transformação de ideias, de valores, tá?
que contribuiu bastante para que quando Martinho Lutero trouxesse as suas ideias, que não eram novas também, ele teve antecessores, né? Que essas ideias fossem amplamente aceitas. Então, olho nos antecedentes relacionados à Reforma Protestante. Primeira coisa que a gente deve prestar atenção é compreender o papel da Igreja Católica durante a Idade Média. Todo mundo vai lembrar que durante a Idade Média o poder econômico e influência política foram a marca das ações da Igreja, né? E tanto poder ligado a questões terrenas, mundanas, acabou distanciando bastante a Igreja dos assuntos espirituais, né? E em função disso, dentro da própria igreja, começaram a surgir críticas, denúncias, né? E isso já no século XIV. O que é que eu estou destacando aqui? O processo. Lembra que a reforma em si, como a gente conhece, vai acontecer no século XVI. Mas já no século XIV a gente vai ver movimentos eclodindo na igreja, chamados de heresias. Duas figuras se destacaram nesses movimentos. Uma delas é o John Wycliffe, né, que era um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, e ele denunciava a corrupção e arrogância eclesiástica, certo? Mesmo caminho foi feito por Jan Hus, né, que denunciou principalmente a venda de indulgências, que também foi uma grande reclamação do Martinho Lutero. A gente vai aprofundar isso já já. Triste fim, né? Ambos foram condenados a morrer na fogueira, tá? Eu falo assim simplificando, galera, mas observe historicamente como, quando a gente fala de tolerância religiosa, a gente está falando de algo que a gente deve levar muito a sério. Porque muitas pessoas no passado da história do Ocidente sofreram com pena de morte por não ter a possibilidade de ter liberdade, né, religiosa. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma coisa muito importante e que a gente deve realmente levar a sério, tá certo? Então, observe aí que Martinho Lutero já teve pessoas que o antecederam nessa crítica à igreja ainda na Idade Média, tá certo? Outros fatores que também devem ser levados em conta são o renascimento comercial e urbano, que vão dinamizar as cidades, fazer com que as ideias circulem de forma mais rápida, além de levar à ascensão de uma classe social chamada burguesia, né, a burguesia mercantil, que vai ter valores muito ligados a ideias que vão surgir com a Reforma Protestante. Valores como a questão de acúmulo de capital, como a valorização do trabalho, ganhar dinheiro, né? Prosperar, né? Então a burguesia vai ter muito essas características que não era algo comum da mentalidade católica na Idade Média, né? Lembra que inclusive na Idade Média você, por exemplo, emprestar dinheiro a juros era considerado um crime, tá? Era considerado pecado, né? Então, a burguesia mercantil, com esses valores de acumular dinheiro, vai bater de frente até com alguns valores da religião. Outro fator que a gente acabou de estudar é o renascimento cultural. Galera, veja, o renascimento cultural traz valores como antropocentrismo, humanismo, ou seja, valorização das características humanas e valorização principalmente de uma característica humana que é a racionalidade. E isso passa a ser aplicado em vários aspectos, inclusive na religião. Racionalizando a religião, tentando, inclusive, e quando você racionaliza a religião, você observa coisas que, ei, peraí, isso aqui não tem nada a ver com fé, né? Então, o renascimento cultural também vai bater aí, também vai impactar na forma como as ideias sobre a Igreja Católica vão ser disseminadas, tá? E uma terceira questão aqui, que na verdade está relacionada a uma invenção que eu falei na aula passada para vocês, que é a prensa móvel, né? Ou imprensa móvel de Gutenberg, né? Que basicamente reinventou a prensa móvel, que é algo aqui que eu considero revolucionário, né? Então, isso aqui, galera, teve uma importância extrema, porque mais pessoas puderam ter acesso à informação. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia foi
um dos livros que foi logo impresso, né? Foi logo disseminado. Então, graças à prensa móvel, você teve uma disseminação mais rápida de informação, coisa que era praticamente impossível antes dessa invenção aqui, né? Visto que tudo era manuscrito, né? Então era muito difícil ter acesso aos livros como um todo, tá? Então essa é uma invenção revolucionária que facilita extremamente a disseminação de informação e vai ser crucial, galera, para a Reforma Protestante, porque através dela os textos de protesto dos reformadores vão passar a ser mais facilmente disseminados, tá certo? Então eis aí alguns dos antecedentes que mostram para a gente que a reforma se trata, como tudo em história, de um processo. Não foi do dia para a noite que Martinho Lutero foi um gênio que surgiu da cabeça dele essas primeiras revoltas relacionadas à igreja. Não, isso já vinha sendo fermentado. A mudança de mentalidades, a mudança de mentalidades aqui já vinha acontecendo. E quando ele finalmente traz suas ideias de forma organizada, né, no Sacro Império Romano Germânico, ele tem um terreno fértil para que isso floresça, tá certo? Então, como todo mundo sabe, Martinho Lutero é considerado então o pai, né, da Reforma Protestante em 1517. Então, com ele a gente tem a eclosão desse movimento. Lutero era um monge, também professor de teologia, né? Revoltado com muitas práticas da Igreja Católica, ele, principalmente com uma delas, que é a venda de indulgências, ele publicou as 95 teses. Antes da gente partir para as 95 teses, é interessante a gente entender o que significa indulgência. Na indulgência era uma prática muito comum na Igreja Católica, certo? Desde o início da Igreja. Basicamente significa você perdoar, né? Você perdoar o pecado, né? Fazer uma remissão do pecado de determinada pessoa. Então, vem do latim indulgentia, que significa para ser gentil, significa a concessão de perdão espiritual dado pela igreja por algum pecado cometido. A questão não é a existência da indulgência, né? Ela, como eu disse, ela é amplamente praticada desde o início da igreja. O problema era a venda da indulgência, era comercializar esse perdão. Isso foi o que muitos, críticos da igreja denunciavam, como, por exemplo, o próprio Jean Hus, que a gente falou lá no século XIV ainda, tá certo? Então, a crítica maior que Lutero vai fazer à igreja católica é a questão da venda de indulgências, certo? E aí, em 1517, ele publica as 95 teses, que era, na verdade, uma carta, né, dirigida ao seu arcebispo, onde ele utiliza 95 argumentos criticando, né, a Igreja Católica por causa de suas atividades que, para ele, se afastavam do âmbito da fé, certo? Outra prática também que era comum, né, a Igreja fazer, e também era algo criticado pelos reformadores, era a prática da simonia. Não sei se vocês já ouviram falar. A simonia é principalmente a venda de objetos como se eles fossem sagrados. Por exemplo, a galera vendia pedaço da coroa de espinho que Jesus, né, usou, ou pedaço da cruz que Jesus foi crucificado, né? Acontece algo muito louco, né? Acontece algo um pouco parecido nas igrejas protestantes atuais, né? Eu já vi uns casos de venda de água, né? Água ungida. Uma vez eu lembro que eu vi uma história de um lençol que era para proteger as pessoas de balas perdidas, né? Ou seja, você transforma aquele objeto em algo sagrado e vende aquele objeto. É uma prática parecida com o que a Igreja Católica tinha, que também foi um alvo, né, de crítica da Igreja dos protestantes, e hoje é um pouco, de certa maneira, reproduzido, né, por algumas igrejas protestantes. É interessante observar
que nessas 95 teses, o Lutero ele vai fazer duras críticas à igreja, certo? E aí acontece uma coisa interessante. Ele é apoiado por príncipes e pela nobreza do Sacro Império Romano Germânico. Por que esse apoio? Aqui é uma coisa interessante, viu, gente? Porque, na verdade, para a nobreza e para a realeza, a influência demasiada da igreja, inclusive no aspecto econômico, era vista como algo negativo, que de certa maneira enfraquecia a nobreza. Então, eles estavam de olho nessa possibilidade de enfraquecimento político e econômico da igreja. Porque quando a igreja, por exemplo, se a igreja fosse expulsa, vamos dizer assim, de alguma maneira, para onde iriam os bens dela? Para o bolso dessa galera, tá? Então, havia um interesse aí de enfraquecer o poder político e religioso da igreja. Por isso, esse apoio dos príncipes e da nobreza, né, e parte da nobreza do Sacro Império Romano Germânico. É tanto que o Lutero ele ficou refugiado, né, num castelo de um príncipe, porque a igreja obviamente o perseguiu, e ele provavelmente seria, né, condenado, então ele fugiu, né, depois foi excomungado, mas não chegou a ser punido, né, ser queimado, enfim. Quando ele estava nesse 1 ano de reclusão, ele traduziu o Velho Testamento para o alemão, né, e produziu textos de crítica à igreja que se espalharam, lembrando lá, graças à prensa móvel, né? Uma coisa bem interessante que ele defende é a livre interpretação da Bíblia e a salvação pela fé. Isso aqui eu gostaria muito de destacar para vocês, galera. Eu acho um negócio extremamente interessante. Aqui observando como a reforma protestante ela vai impactar em vários âmbitos, né? Defender a livre interpretação da Bíblia, galera, significa, em outras palavras, incentivar as pessoas a aprenderem a ler. Não é à toa que em países onde predominou o protestantismo, há um maior número de pessoas letradas. E isso faz toda a diferença numa nação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem ao contrário, né? Como grande parte da nossa população é católica, não havia não havia vamos dizer assim, esse incentivo, né, para as pessoas aprenderem a ler para interpretar a Bíblia. E, infelizmente, a gente sempre teve números altíssimos, né, que só foram diminuir muito recentemente no que se refere ao analfabetismo. E hoje a gente tem muito analfabeto funcional, demais, que são pessoas que leem as coisas e não entendem, realmente não conseguem interpretar, só fazem ler mesmo, só decodificam, né? Outra coisa interessante é que a contestação que o Lutero fez à igreja acabou estimulando revoltas camponesas, que não era algo que ele queria necessariamente, mas acabou influenciando, né? Por quê? Porque os camponeses se revoltaram. Porque a igreja também, a igreja católica, lembre que um dos tributos que os servos, né, tinham que pagar eram tributos à igreja. Então, essa contestação da reforma também vai acabar gerando revoltas camponesas, tá? Outros reformadores foram o nosso querido João Calvino e o Henrique VIII, que a gente vai ver no final. O calvinismo, ele vai ter aí como principal figura o João Calvino, né, que era francês, mas fugiu para a Suíça em função dos seus textos, né, de protesto. A principal ideia, mais interessante ideia de Calvino vai ser a ideia da predestinação, né? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar disso, né? E a predestinação basicamente significava que Deus escolhia quem ele iria salvar. Então as pessoas já nasciam predestinadas à salvação, escolhidas, eleitas por Deus, certo? Só que Deus dava sinais de que você foi escolhido. E que sinais eram esses, segundo Calvino? O sucesso no trabalho e nos negócios, né? E para fazer jus a essa salvação, as pessoas deveriam levar uma vida livre de luxo, né? Trabalhando, poupando, investindo seu dinheiro de forma a criar novas oportunidades de trabalho. Galera, tudo isso que o Calvino vai idealizar, né, como base da sua doutrina,
vai ser muito atrativo para a burguesia, né? Esses valores de poupar, de investir, vão atrair absurdamente a burguesia. E isso é muito interessante, de novo, a gente observar que países que abraçaram o protestantismo acabaram por ser países que desenvolveram mais rapidamente o capitalismo. E está totalmente relacionado aí aos valores que vão casar, né, com os valores da burguesia, tá certo? E aí eu tô tentando instigar vocês a perceber aquilo que eu falei no início da aula. Observar como a reforma protestante atingiu vários âmbitos na sociedade, não só o religioso, né? Você observa também um forte impacto na questão do mundo do trabalho e da economia, né? Inclusive, falando em mundo do trabalho, é interessantíssimo observar também que a forma de ver o trabalho muda muito com o protestantismo como um todo, né? Principalmente com o calvinismo. Por quê? Porque no catolicismo, o trabalho é visto como algo negativo, é visto como algo de pessoas que são servas, o trabalho principalmente o braçal. Já no protestantismo, o trabalho ele é, vamos dizer assim, dignificado, né? O trabalho ele é visto como algo que demonstra, né, que a pessoa, né, no caso do calvinismo, demonstra que a pessoa faz jus a ser salva, tá? Então, é uma diferença crucial na forma de ver o trabalho, que também vai influenciar muito no desenvolvimento econômico de determinadas nações, né? Então, você vai ver claras diferenças entre nações mais protestantes, né, ou nações que têm mais católicos no quesito, inclusive econômico. Por fim, a gente tem o anglicanismo, né, que foi criado na Inglaterra, está diretamente relacionado ao Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra. Basicamente, ele queria anular seu casamento com a sua esposa e para casar novamente, né? Porque ele não tinha conseguido filhos homens, né? E aí ele queria casar novamente. O Papa, obviamente, não anulou o casamento. E esse foi um motivo, né, que o Henrique VIII observou, aproveitou para, vamos dizer assim, romper com a Igreja Católica, certo? E assim ele o fez, ok? Em 1534, o parlamento inglês, né, aprovou o chamado Ato de Supremacia, tá certo? E nesse ato de supremacia, que é o 1534, ele separou a igreja do Estado, ele separou a igreja do Estado da Inglaterra, confiscou os bens da igreja, né, e basicamente criou uma igreja da nação, a igreja anglicana, que vai ser muito influenciada pelo calvinismo, tá certo? E essa igreja anglicana aqui, ó, aí eu peço para vocês lembrarem um pouquinho daquela nossa aula sobre formação das monarquias nacionais. A igreja anglicana, como ela vai dar poderes para o Henrique VIII, né, ele vai passar a ser chefe também da igreja, além de ser chefe político. Então, isso vai consolidar o absolutismo, né? Porque ele vai ter amplos poderes, inclusive religioso, tá certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui sobre reforma protestante, né? Para refletir, pense sobre os impactos da reforma na vida secular. Vida secular significa vida mundana, né? Justamente o que eu falei no início da aula. Os impactos da reforma para além do ambiente religioso. Eu acho que deu para observar já que esses impactos são grandes, tá? Para finalizar, vou rapidinho comentar a atividade dessa semana para vocês fazerem ela com segurança, tá bom? Então, galera, essa é a atividade dessa semana, constituída de 3 questões abertas, ou seja, de marcar, né? E uma questão discursiva, ou seja, de escrever, tá? As questões objetivas de marcar são questões simples, fáceis, eu acho que não precisa comentá-las, tá certo? Só tenha um pouquinho de atenção na interpretação, certo? Se não souberem alguma palavra, pesquisem, que provavelmente vai ajudar aí
na interpretação. Eu vou comentar a última, né, que eu acredito que é a que talvez cause maiores dúvidas. Então, a última questão diz o seguinte: a Reforma Protestante de 1517 é um fato histórico extremamente transformador da modernidade e inaugura vários conceitos, valores e ideias presentes na nossa sociedade até hoje. Um exemplo disso é a questão da valorização do trabalho. Principalmente em países de maioria protestante, como os Estados Unidos, por exemplo, você vai observar muito fortemente uma valorização do trabalho. Diferente daqui do Brasil, que principalmente o trabalho braçal continua a ser visto como algo negativo. É ainda uma herança, né, de valores católicos que a gente tem mais predominantemente aqui, tá? O seu impacto maior foi provocar uma cisão, uma quebra na igreja cristã, fazendo surgir várias igrejas protestantes, né? Isso aí eu acho que todo mundo consegue observar, basta olhar a sua própria realidade. Porém, um estudo mais aprofundado permite observar que seus impactos foram muito mais amplos, né? Ou seja, o seu impacto foi muito além da questão religiosa de fato. Diante disso, diante dessa informação, explique a relação que existe entre a reforma e a questão da alfabetização, tá? Então, você vai estabelecer aqui uma relação entre a reforma e a questão da alfabetização, certo? O comando aqui é esse: explique uma relação. Que relação é essa? A relação que existe, eu estou afirmando que existe uma relação entre a reforma protestante e a questão da alfabetização, ok? Então, esse é o comando dessa questão. Você vai estabelecer uma relação entre duas coisas. Você vai dizer por que uma influencia a outra, se influencia a outra. Tá certo? Vai tentar explicar isso aí, ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido algo sobre esse conteúdo, que é, como eu digo, é um conteúdo que eu acho ele importantíssimo para a gente compreender valores da nossa sociedade atual e também da anterior à nossa, né? Da Idade Moderna, né? Falando aí de períodos históricos, então a Idade Moderna, o homem da Idade Moderna, ele foi muito moldado por essas ideias, tanto do Renascimento Cultural quanto da Reforma Protestante. E até hoje, valores dessa reforma, por exemplo, batem ainda, influenciam ainda nossa forma de pensar, tá certo? Então, era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um esforçozinho legal para responder as coisas. Massa, velho. Sai, plágio, sai, tá? Vamos tentar realmente construir raciocínios. É assim que vocês vão aprender, tá certo? Um cheiro para vocês, bom restinho de semana e até quarta-feira que vem.